Turma, continuando a nossa revisão, nós tínhamos parado na questão de número 24. Há um dispositivo que é empregado para a remoção de material particulado de gases. Ele força a fumaça a passar por um duto na forma de parafuso, fazendo com que a perda de carga gerada permita a deposição do material na sua base. Essa alternativa em questão ela não está 100% no slide, mas eu citei para vocês alguns métodos, para conter essa emissão atmosférica de poluentes. Emissão de poluentes na atmosfera, melhor dizendo. Dei exemplo para vocês do filtro de manga, ciclones, câmara de sedimentação, entre outros. Então peço que vocês procurem na internet que cada um faz em específicos, que inclusive eu também expliquei lá, mas dá para ter uma explicação mais aprofundada, creio eu, se vocês pesquisarem. Essa é separador ciclônico, tá certo? 25. A atmosfera terrestre possui uma estrutura vertical extremamente variável em termos de composição, temperatura, umidade, pressão, entre outras. Para fins acadêmicos, costuma-se dividir a atmosfera em várias camadas. A camada cujo limite superior se encontra aproximadamente 50 de altitude, no qual a temperatura cresce devido à absorção da radiação pelo ozônio nessa presente região, é denominada de estratosfera. Olha a estratosfera aparecendo no exercício 22, no exercício 25. Será que cai, gente? 26. São exemplos de poluentes atmosféricos primários e secundários, respectivamente. Monóxido de carbono e ozônio. Essa daqui eu fiz um Ctrl+C e Ctrl+V das apostilas, das nossas apresentações PowerPoint em PDF, trabalhados em sala de aula, beleza? 27. Do ponto de vista ambiental, a troposfera é uma importante camada da atmosfera, porque é nela que se encontra camada de ozônio, não, que é na estratosfera, errado. A aurora boreal, nada a ver, nem falamos disso. A maior parte dos fenômenos relacionados à poluição do ar, alternativa C. Lá fala. Deixa eu achar aqui. Vou dar uma lida para vocês. Nessa camada é observado um aumento de temperatura com altura, fenômeno chamado de inversão de temperatura, que possui influência direta sobre a qualidade do ar. Ué. Ficou claro aqui que é ela. 28. Quanto à cadeia alimentar e ao nível trófico, qual a alternativa correta? 1. Os decompositores alimentam-se de restos de todos os membros da biocenose. Correto. Num mesmo ecossistema, o animal pode ocupar vários níveis tróficos simultaneamente. Correto. Os ecossistemas jovens costumam ter mais níveis tróficos que uma comunidade clímax. Errado, é pelo contrário. Clímax que tem os níveis tróficos, que tem mais níveis tróficos do que o ecossistema jovem. Então, apenas a alternativa A1 e A2 estão corretas. A alternativa B. A 29. Os componentes abióticos são representados pelos fatores químicos e físicos de um ecossistema. Não é considerado um fator físico. Essa daqui é bem fácil também, ó. O gás carbônico, ele é um gás. Como é que ele é físico? Daqui é para ninguém zerar também, com certeza. A 30, há uma clara diferença entre resíduo e rejeito. Resíduo, turma, é tudo aquilo que dá para ser reciclado. O rejeito é aquilo que tem que ser jogado fora. C. Resíduo é reaproveitado e o rejeito encaminhado a um aterro sanitário incinerado. Essa daqui é fácil também. Trabalhei em sala de aula com vocês. Essa não tem em específico no slide, mas foi trabalhado. Protocolo de Kyoto. 31. O protocolo fixa uma meta de redução sobre os níveis de emissão de gases na atmosfera.
cria um sistema de créditos. Ele não criou sistema de crédito, coisa nenhuma. Alternativa B. O Protocolo de Kyoto estabelece os mesmos níveis de emissão de gases conforme os padrões de industrialização, bem como o modelo energético adotado pelas economias nacionais. Ele não estabelece o mesmo nível de emissão, não, está errado. C. O Protocolo de Kyoto estabelece os mesmos níveis de emissão, errado. D. O Protocolo de Kyoto tem como meta reduzir a industrialização. De forma alguma, ele vai manter a industrialização, ele quer diminuir a emissão de poluentes na atmosfera, errado. Sobrou a alternativa E, ó. O Protocolo de Kyoto determina a todos os países que, em curto prazo, estes reduzam os níveis de emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa em nosso planeta. Alternativa E. Qual a respectiva definição de recursos naturais? Eu trabalhei bastante também com vocês. Essa não resta dúvida. Vamos ler a alternativa A. Os recursos naturais são necessários ao homem e se encontram na natureza, correto? Eles são classificados em renováveis, por exemplo, ciclo hidrológico e energia eólica, correto? E não renováveis, como por exemplo, urânio, correto? Essa daí, ó. Não preciso nem ler o resto. Vamos ler por desencargo de consciência. Os recursos naturais são definidos como tudo aquilo que não é necessário ao homem. Errado, ele é necessário sim ao homem. O recurso natural é tudo aquilo que é necessário ao homem que se encontra na natureza. Eles são classificados em renováveis, ciclo hidrológico e minerais energéticos. Minerais energéticos é não renovável. Letra D. Os recursos naturais são definidos como tudo aquilo que é necessário ao homem e que se encontra na natureza. Eles são classificados em renováveis, biomassa e minerais energéticos. Minerais energéticos não é renovável, e sim não renovável. Está errado. Os recursos naturais são definidos como tudo aquilo que é necessário ao homem, correto, e que se encontra na natureza, correto. Eles são classificados em renováveis, biomassa e urânio. Não, urânio é não renovável, já está errado. Sobrou a alternativa A, então. 33. Sobre as espécies invasoras, marque a melhor opção sobre a sua definição e, consequentemente, ao meio ambiente. Alternativa A. Espécies exóticas se multiplicam de maneira descontrolada, correto, causando o aumento de espécies locais. Mentira, ela diminui. Errado. Espécies exóticas se multiplicam de maneira descontrolada, levando a um desequilíbrio no ecossistema, correto, porém não afeta o meio antrópico. Claro que afeta. Eu citei o exemplo para vocês do caramujo africano, dos males que ele pode causar aí à saúde humana. Alternativa C. Espécies exóticas se multiplicam de maneira controlada, errada, descontrolada. Alternativa D. Espécies exóticas se multiplicam de maneira descontrolada, correto, levando a um desequilíbrio no ecossistema, correto, causando aumento de doenças, correto, tendo como exemplo o caramujo africano como uma espécie invasora. Correto, a princípio está certo. Vamos ler a alternativa E. Espécies exóticas se multiplicam de maneira descontrolada, levando a desequilíbrio no ecossistema, causando o aumento de doenças. Aqui está replicado, ó. Aqui eu coloquei duas alternativas corretas. Vamos apagar. Vamos deixar aí. Tanto a D quanto a E estavam corretas. Vamos deixar aqui a D, ó. Espécies exóticas se multiplicam de maneira descontrolada, levando ao desequilíbrio no ecossistema, causando um aumento de doenças, tendo como, por exemplo, o caramujo africano como uma espécie invasora, correta. 34. Qual a opção correta nos termos da cadeia alimentar e purificação ecológica? Um assunto importantíssimo também, que eu pedi para vocês estudarem bastante nos slides apresentados. A cadeia alimentar não se pode ser definida como uma sequência linear da transferência de matéria e energia em ecossistema. Tá errado já. Isso daqui já tá errado. Ela é sim uma sequência linear. B.
Cadeia alimentar pode ser definida como uma sequência linear de transferência da matéria e energia de um ecossistema. Beleza? No qual é possível observar uma sequência de organismos servindo de alimento para o outro e a cada nível a energia diminui, correto? A amplificação ecológica é dada ao nome da estabilização da concentração. Ela não estabiliza, ela aumenta a concentração de determinados elementos químicos, errado. A alternativa C. Cadeia alimentar pode ser definida como uma sequência linear de transferência de matéria e energia em um ecossistema, no qual é possível observar uma sequência de organismos servindo de alimento para o outro, a qual a energia aumenta. Ela não aumenta, ela diminui, errado. Alternativa D. Cadeia alimentar pode ser definida como uma sequência linear de transferência de matéria e energia em um ecossistema e a energia diminui a cada nível trófico, correto? Amplificação biológica é o nome dado ao aumento da concentração de determinados elementos e compostos químicos, notadamente os poluentes da água, à medida que se avança na cadeia alimentar, correto? Alternativa D, sem sombra de dúvidas. Exercício 35. Qual ciclo biogeoquímico envolve a participação de bactérias do gênero Rhizobium e leguminosas? Gente, trabalhei pra caramba com vocês, hein? Ciclo do nitrogênio. E com a ação antrópica contribui para o aumento dos gases de efeito estufa. Ciclo do carbono. Portanto, alternativa... Cadê ela aqui? Nitrogênio e carbono. Alternativa E. 36. Estamos acabando. Sobre o desenvolvimento sustentável discutido atualmente em todo o mundo pelos movimentos sociais e ambientalistas, pode-se afirmar o quê? Que o desenvolvimento sustentável propõe a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente, correto? O meio ambiente é fundamental para a vida humana, portanto, deve ser intocável. Errado, que besteira que falaram aqui, hein? 3. Deve-se buscar uma forma de progresso socioeconômico que não comprometa o meio ambiente, sem que com isso deixemos de utilizar os recursos neles disponíveis. Super correto. Quarta, a interrupção das práticas econômicas para garantir, primeiramente, a conservação dos elementos naturais, como, por exemplo, a implantação da logística reversa nas indústrias. O que tem a ver o que ele falou aqui? Que foi falado uma bobagem grande, a interrupção das práticas econômicas. Não há necessidade da interrupção da prática econômica e a logística reversa não tem nada a ver com interrupção de prática econômica. Aqui, sem sombra de dúvidas, a alternativa D está correta, né? Que é a 1 e a 3. A 37. Assinale a alternativa correta quanto ao meio de controle de emissão atmosférica nas chaminés industriais. Alternativa A, ciclone e câmara de sedimentação. É essa, é a correta. B, ciclone e filtro de pera. Isso daqui não é salada de fruta, gente. Nada a ver. C, câmera. Não tá filmando quem aqui? Não é câmera, não. Filtro de manga. D, filtro de sedimentação. Não é filtro de sedimentação, e sim câmara de sedimentação. Errado. E filtro de pera, não é filtro de pera, e sim filtro de manga, errado. Sobrou a alternativa A. E a alternativa 38. Quer dizer, a questão 38 e última aí para a gente finalizar. Assinale apenas a alternativa que apresenta características referentes a fenômenos ocasionados ou aflorados pela poluição atmosférica. Pedi também para vocês, trabalhei isso com vocês, estudem. 1. Fenômeno climático que ocorre nos centros urbanos, principalmente em cidades com elevado grau de urbanização, nos quais as temperaturas aumentam bastante comparadas às zonas rurais. Ilhas de calor, isso daí. Fenômeno no qual há aumento de temperatura do planeta em decorrência da retenção de calor por alguns gases presentes na atmosfera. Gases efeito estufa. Terceira, fenômeno atmosférico comum nos centros urbanos industrializados, no qual o ar frio é impedido de circular por uma camada de ar quente, alterando as temperaturas, inversão térmica, isso daí.
Quarto, acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que ao reagirem com o composto dessa camada formam gotículas, que ao atingir a superfície terrestre ocasionam a corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação dos lagos, chuva ácida. Quinta e última, devido ao desenvolvimento industrial, indústrias do setor de refrigeração utilizaram-se do CFC, no qual são gases que destroem as moléculas que formam o O3. Só de ler, gente, daí é o buraco na camada de ozônio. As alternativas que se enquadram respectivamente aos fenômenos de inversão térmica, buraco na camada de ozônio, efeito estufa, chuva ácida e ilhas de calor são a alternativa A. Finalizamos aí a nossa revisão. Bons estudos para vocês. Abraço a todos.